Bom dia a todos os presentes, bom dia à vida, bom dia à terra, bom dia à natureza, bom dia à cosmosfera, bom dia ao meio ambiente, bom dia a nossos parentes flora e fauna, rios, oceanos, nuvens, chuva, sol, lua, bom dia. Hoje é um dia muito especial também para os presentes aqui, parentes indígenas, camponeses, aliados, pessoas que estão sempre na luta, à frente, inclusive, do nosso tempo, pensando em como melhorar as condições de vida para todos nós, seres humanos, e também, principalmente, aos mais do que humanos, né? Nossos parentes também, insetos, animais, mamíferos, todos eles que fazem parte do ciclo vital da Terra, que faz com que a nossa vida seja possível, inclusive a presença de todos vocês, né? Inclusive aqui dos parentes, o querido amigo, professor Ilan Ben-Sussan, o nosso companheiro também, amante da heresia, a grande escritora, também pesquisadora, Inuit Ben-Sussan também, que ela também faz parte dessa luta. E a todos os presentes, David também, um grande amigo aqui, as crianças também estão presentes aqui, com a nossa querida Devrim, a cacica Antônia Chuclin, do estado de Santa Catarina. E para quem não sabe, foi em Santa Catarina que começou o marco temporal, a grande luta pela terra e pelo território, que é parte de cada um de nós e de vocês também. Basta apenas conhecer um pouco da nossa história, da história de Abya-Yala, que ainda chamamos de América Latina, a história de Pindorama, que ainda chamamos de Brasil. E é por isso que aqui tem uns zines, tem vários zines aqui, são 3 zines na nossa primeira temporada do projeto Descaravelize, que é um projeto que vai trazer um modo de pensar diferente àquilo que nós pensamos ainda neste momento. Nossas formas de ser, nossas formas de contemplar o nosso próximo, a vida, faz parte desse projeto. E a literatura é a melhor forma que traduz esses pensamentos já feitos em ação prática. Então, essa primeira temporada está sendo fundada justamente para iniciarmos esse processo de descaravelização, que trata, em suma, de uma viagem no tempo mental de cada um de nós, que faz parte de uma grande história, que é a história do jeito que nós todas ainda conhecemos, né? Lembremos que, para muitas pessoas ainda, a psicologia parece algo muito distante de cada um de nós, mas ela é referente à nossa história, a história de cada um de vocês, a história de cada um de nós, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, que são nada mais e nada menos que a nossa presença física neste momento, neste dia irrepetível e insubstituível. Nunca mais será um dia como esse, mas é esse dia exatamente que faz com que os nossos ancestrais estejam presentes em cada um de vocês, inclusive naquelas pessoas que estão ocupadas com seu diário sobreviver. Aqui nesta feira do MSP, que desde já agradecemos o espaço brindado para o lançamento desse projeto Descaraveliza. Olha, eu vou tentar ser assim como os professores de história que dramatizam essa viagem mental acompanhada com uma viagem histórica. O ser é e o não ser não é. E assim começou nossa história. Quem é? Quem é aquele que diz que é? E quem é aquele que diz a ele que aquele não é? Nós somos, seremos ou já fomos antes de cada um de nós? Um ser é,
mas nós somos e estamos sempre vivos e presentes, independente de onde os nossos antepassados tenham vindo. Mas alguns disseram, não, nós somos. E nós dizemos, nós não somos, sempre estivemos aqui. Há milênios de anos, o ser humano já esteve com muitas outras civilizações que jamais chegaram a esse momento catastrófico que nós estamos vivendo agora. Porque em todas as comunidades, em todas as grandes civilizações da mal denominada pré-história, já haviam povos e comunidades habitando essas terras nesse grande átomo gigante que chamamos de nave terra. Mas alguns são e outros não são, e assim começa a história. E Aristóteles diz, alguns nascem para ser senhores e outros nascem para ser escravos. Pronto, galera, acabou. Aí acabou. Acabou com quem? Com aquele que diz que é, o que era, o que foi, porque tinha a grande verdade absoluta nas suas mãos. E assim a história foi se desenvolvendo, porque para que alguém fosse, alguém tinha que ter. E para ter você precisa de conquistar. E a conquista custa quanto? Quanto custa uma conquista? Custaram 48 milhões de vidas na mal denominada Américas. Foi o maior genocídio em nome do ser e em nome do ter. E começa a disputa pela propriedade, o que lhe é próprio em latim. E é nisso que lhe é próprio mataram o primeiro líder camponês do incipiente movimento sem terra, lá em Roma, Catilinas. E o grande Quíquero, o grande orador da história da filosofia e da jurisprudência, diz que Catilinas era culpado, mas depois que mataram ele sentiu vergonha e entrou no pecado e escreveu um livro sobre Catilinas, as Catilinárias, onde conta uma história de um primeiro líder camponês assassinado em nome da propriedade privada. E ele escreveu uma homenagem a esse líder camponês logo mais de morto, porque sentiu vergonha e culpa. A partir daí, até os dias de hoje, nós vivemos nesse regime de culpa e pecado. Mas os senhores de hoje também dizem que são. Eles são os que se redimem de toda essa culpa e pecado, e nós pagamos com os nossos tributos, com os nossos impostos, as decisões daqueles que ainda são. O ser não é, o não ser não é. Mas os povos originários de Abya Yala, como nós reconhecemos o continente, desde o Estreito de Bering até a Patagônia, lá naquelas ilhas lá onde muitos brasileiros já foram, Terra do Fogo, Ushuaia, Punta Arenas, no sul do Chile, né, Raíssa? Lá estão os povos originários vivos, aqueles mesmos que aqui no Brasil dizem que eram extintos. E aqui, de repente, nós estamos aqui, olha, descaravellizando-nos, tirando essa caravela que ainda nós temos, porque Cabral não é uma figura que apareceu na história, ele é um modo de pensar, de uma subjetividade que veio durante a Idade Média e que se instalou aqui e propagou todos esses males até agora, porque até o dia 11 de outubro de 1492 existia o paraíso. A partir do 12 de outubro acabou o paraíso. E a 21 de abril de 1500 ainda existia o paraíso. Embora digam-se que em 1497 um tal de Duarte Pacheco chegou no que hoje vocês conhecem como a Barra do Ceará.
Bem ao leste de Fortaleza tem até um monolito lá. Mas a história oficial diz que foi Cabral. Pois bem, Cabral é um modo de pensar. É uma substância, ainda é aquilo que é manipulável, que é moldável. E daí que nós falamos sobre o processo de descaravelização. As pessoas gostam de conceitos. Quem dizia isso é o grande parente que ancestralizou, o grande quilombola. Adivinha de quem eu estou falando? Ele já dizia: o homem branco gosta de conceitos, então vamos criar um conceito, descaravelizar, descabralizar, porque remete ao território de Pindorama. E aqui nós temos algo muito especial para as pessoas do Distrito Federal e região. Nós temos já o ponto de partida de um dos textos do parente Tássio, que ele já vai falar também sobre isso, que fala sobre a história dos povos indígenas, os povos originários do Distrito Federal. Existem muitas fontes, existem muitos registros, porque todo mundo sempre escreveu. No século XVI, todo mundo já escrevia, tinha os escrivãos deles, então eles escreviam todas as histórias, tudo que eles vinham, os diários de navegação, os requerimentos, as correrias, as encomendas. E aí começa o quê? O mundo dos investidores, e aí começam essas empreiteiras, e o empreendimento. Essas são palavras muito antigas que foram realizadas, e hoje nós vivemos o quê? As ressonâncias disso. E aí temos a história do Distrito Federal e dos povos originários que estão aqui. Antes daqueles que chegaram em 1957, que também diziam: nós somos, vocês não são, vocês não são, vocês vão cair fora. E um monte de indígena foi lá pro lado de Cuiabá, outros foram lá pro lado do Xingu, tem o Belo Monte, nem vamos falar de Belo Monte, porque aí o negócio fica bem. Mas eles foram expulsos por aqueles que diziam que eram. Nós somos. E diziam que essas terras, não tem ninguém aqui não. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma feira, um monte de pessoas aqui. Não tem ninguém. Isso aí tá... Não tem ninguém. Pode ocupar, pode construir. Vamos fazer Brasília, isso aqui é nosso. E não consultaram ninguém. Senhora, você queria construir Brasília? Desse jeito, ou você queria uma outra Brasília, ou você não queria Brasília? O senhor lá, queria... Alguém chegou para você, para os seus passados, falando assim: vocês querem que nós construamos Brasília aqui? David não vou perguntar, mas se alguém tivesse perguntado para você: se quem que nós construamos Brasília? E a querida aí, Inuri, alguém consultou você, a sua família, seus passados? Não. Pois é. Não consultaram ninguém. Por quê? Porque eles eram. O que íamos discutir com eles? Já tinham planejado a cidade lá na época da monarquia. Lá em 1821, os caras lá já estavam pensando: mano, vamos construir uma cidade nossa aí ao nosso estilo, vamos expulsar todo mundo e vamos restringir a entrada. Não é todo mundo que pode vir para cá e usufruir das belezas que Brasília oferece, inclusive na área de arte e cultura. A gente não pode negar isso. Inclusive até porque tem parentes que são escritores e já têm lançado seus livros dentro da Universidade Nacional de Brasília. Ao que nós nos estamos referindo à forma despótica como o homem branco se apossou das terras, e até o dia de hoje nós estamos na linha de frente, junto com os caciques, junto com os parentes de vários lugares do país. E mais, nós somos um grupo de pessoas que surgiu a partir de um canal em YouTube, que é o canal Abiaiala 473, que está aqui. E daí surgiu um grupo com uma autonomia fora de série. Uma autonomia fora de série. Inclusive, quem fala aqui também está sendo acolhido por essa própria ideia, embora quem está aqui é o linha de frente na área de comunicação.
em YouTube, para falarmos dessas coisas, para denunciarmos as coisas que não devem ser feitas. O que nós devemos aprender é aquilo que não se deve fazer. Porque do que é impossível fazer, se sabe demais. Quando a gente lê um texto, inclusive, a gente tem que ler aquilo que não está dito. Isso é muito importante. As aparências todo o tempo vão enganar. Sempre foi assim. Quando Cabral lançou o primeiro cálice em direção ao céu com mais 2 sequazes, e aquelas pinturas não era a aparência deles. Eles estavam fedorentos, não tomavam banho, andavam com os pelos assim, as roupas sujas, mas levantaram o cálice porque eles chegaram nas costas de Santa Cruz e disseram: viva a ambição, viva a cobiça e viva a avareza. Eles não disseram com essas palavras, mas nos discursos estava escrito isso. Quem conhece de registros históricos sabe muito bem de que estou falando. Quem pesquisa nos livros históricos, vocês vão entender a verdadeira história do que aconteceu. Portanto e contudo, é necessário que a luta indígena, que ela já é ambiental, ela seja por reparação histórica para todos os povos indorama. Indígenas, povo de matriz africana, terreiros, povos judeus, brancos pobres, palestinos, todos os povos que estiveram aqui, porque muitos deles chegaram aqui sem saber o que estava acontecendo aqui. É o caso de Santa Catarina. Mas os que estão hoje no poder em Santa Catarina, eles são os mesmos de 1957 de Brasília, que são os mesmos da monarquia, que são os mesmos da época pombalina, que são os mesmos da época de Mendes Sá, são os mesmos da época de Fernando de Noronha, que foi o maior cortador de árvores do mundo. O primeiro grande madeireiro do mundo foi Fernando de Noronha, e tem uma ilha que você leva esse nome. Gente, pelo amor, é incrível. E aí nós temos Garcia Dávila, o primeiro grande latifundiário da história interplanetária. Ele foi o maior proprietário, ele foi proprietário do todo o sertão da Bahia, até o Piauí, onde ninguém vai. Eu já fui. Então esse processo de descaravelizar é justamente para desarmar as caravelas que levamos dentro de si, que muitas vezes projetamos, e o poder, ele se baseia nisso, para ver de que jeito eles vão navegar nessas águas profundas, ainda essas águas profundas não conquistadas. Aquelas águas profundas, a Inuri sabe disso, abaixo de 4 metros do subsolo. Ali está o petróleo, ali está o gás, aí está o lítio, aí tem ouro. Então agora a disputa já não é pela superfície apenas, é pelas águas profundas que vão poder dar alimento às raízes daquelas florestas que ainda estão em pé, porque trata-se também de uma questão físico-química. Quando uma árvore centenária é derrubada, é a terra, a vida geológica que sofre. Quando o petróleo é extraído de forma voraz, como está sendo hoje, são as profundezas geológicas da terra que estão sofrendo. Quando se pesca de forma assim absurda, são as profundezas do mar que sofrem. Quando os corais, quando os mamíferos, é todo um ecossistema na vida geológica e biológica da Terra, e a cosmosfera toda que sofre. Essa é a mensagem que eu estou levando para vocês. Vou passar a palavra aqui. Acho que Cacica Choclen, parente Tássio, você falar algumas coisas aí, porque senão fica uma coisa muito... Eu quero passar a palavra. Tem o grande escritor Camus Down, que eu tenho o livro dele, maravilhoso, ele escreve muito bem. Sim. Está fazendo um serviço público de escaravelização. Alô, Mércia! Mércia! O seu marido está procurando por você. Mércia e Daniel. Mércia e Daniel. O marido está procurando por vocês aqui na descaravelização. E seguimos agora diretamente com Tássio.
que é um dos autores o autor desse zine, Uma Introdução à Luta pela Terra, pela História, pela Pré-História dos Povos Indígenas do Distrito Federal, que vai falar um pouco para vocês como é que era isso aqui antes do suposto ano zero de 1960. Mas o verdadeiro ano zero, vocês sabem, é agora, é hoje, quando começa a descaravelização. Com vocês, Parente Tássio. Bom dia, saudações aí a todos os presentes, todas as presentes. Na verdade, eu vou ser bem breve, até porque eu também estou no trabalho aqui na parte do caixa, né? Então, também para quem quiser e puder adquirir, já poder ali nos procurar. Bom, como eu estava conversando com algumas pessoas que perguntaram mais cedo, não foi intencionalmente que a gente escolheu esses 3 temas pensando em um encadeamento temporal ou conceitual, mas eu acho que a gente acabou resultando, né, em um certo encadeamento. Como o Ludwig falou, ele fala sobre esse conceito de descaravelização, então numa forma de pensar que é representada por essas caravelas e que até hoje aflige aí a diferentes povos. E como essa iniciativa, essa ação ocorre aqui em Brasília, no Distrito Federal, a gente tem essa outra parte aí que compõe essa trinca de textos, falando sobre a luta pela terra e pela história e pré-história do que veio a ser o Distrito Federal. Então, de maneira resumida, esse local aqui, que convencionou se chamar Distrito Federal, ele já é habitado há pelo menos 10 mil anos, continuamente, por diferentes povos que eram falantes especialmente de línguas do tronco Macro-G. E o primeiro contato mais contínuo que se deu com os colonizadores aconteceu na época da então capitania de Goiás, quando a mineração avançou até esse território. Existiam diferentes pontos de mineração, mas um deles, provavelmente o que havia maior violência contra a terra e contra as vidas daquela terra, era o ponto conhecido como Sudeste, que ia de hoje, onde é o município de Formosa, até a região onde hoje é o município de Lusiânia, e se estendendo para a saída de Goiás para o Rio Preto, onde temos o começo de Minas Gerais, que é exatamente o território onde se compôs o Distrito Federal. Ali existiam alguns povos, como os Crixá, que em certa medida foram dados como extintos. A gente tem povos que inclusive não chegaram nem a externar qual era a sua autodenominação, recebendo a denominação do colonizador, como os Pedra Branca. E nós temos povos que inclusive tentam reexistir ainda nesse território, como os Tapuia. Algo que é importante mencionar é que muitas vezes, apesar de existir informações da oralidade que vem geração a geração sobre isso, existem dados arqueológicos no Distrito Federal que comprovam a presença contínua desses povos. Muitos desses sítios arqueológicos identificados dessa pré-história não avançaram para escavações, e entre os motivos para isso a gente pode pensar justamente no interesse de apagamento da presença desses povos, até porque é muito mais conveniente o discurso da colonização de que aqui era uma terra sem povos, esperando um suposto povo iluminado para vir ocupá-la. Então a gente tem, por exemplo, não só sítios arqueológicos do período de povos caçadores e coletores, como também mostrando a continuidade disso, sítios arqueológicos de povos que já tinham algum tipo de agricultura desenvolvida. Alguns desses sítios estão em regiões que não necessariamente são as mais hospitaleiras, digamos assim,
para a vida em períodos de frio, como a região ali da Ponte Alta, que a gente sabe que, especialmente nessa época de seca e frio do Distrito Federal, são um pouco mais complicadas de habitar. Então, se nós temos esses vestígios nessas regiões, imagine se for possível que nós venhamos a explorar outras que são um pouco mais amenas quanto à questão de temperatura. Especialmente o povo tapuia, que se manteve nas regiões ali do hoje Lago Paranoá, tem tentado retomar esse território. Existem sítios arqueológicos ali, como o sítio arqueológico Cachoeirinha, que data vestígios de mais de 8.000 anos para trás. E recentemente, justamente junto com outros povos que por diferentes motivos habitavam aqui a região do Distrito Federal, por trabalho, por estudo, houve uma tentativa de retomada na hoje Ariê do Paranoá Sul. Inclusive, essa retomada não só na reivindicação pelo território, mas inclusive na tentativa de salvar a pequena faixa de cerrado que sobrou ali, que protege nascentes, protege diferentes tipos de vida. Até porque existia uma lei complementar de 2002 que traçava iniciativas para fazer a manutenção e recuperação dessa região, e que nenhuma das iniciativas propostas lá aconteceu. Porém, apesar de em 7 de setembro de 2023 ter sido iniciada essa retomada, e inclusive por outros povos auxiliarem, pessoas indígenas que estavam quase em situação de rua no Distrito Federal encontraram abrigo ali. Ali houve o plantio de mais de 20.000 mudas nativas para iniciar esse processo de reparação. Inclusive, havia ainda a produção de novas mudas nativas a partir de sementes crioulas para que esse processo não fosse apenas pontual. Só que agora, no mês de fevereiro de 2024, houve a retirada de muitos desses indivíduos que habitavam ali, inclusive a partir de uma operação da Polícia Militar sem mandato judicial, mas acabou que se chegou a um acordo, então existe ainda um ponto de apoio lá, embora aquelas pessoas não possam habitar regularmente aquele território. Ainda segue o processo de proteção e de tentativa, né, de reflorestamento da área. E boa parte disso, como eu comentei, está nesse texto, né, sobre a luta pela terra, pela história e pela pré-história do Distrito Federal, porque a nossa tentativa é fazer com que, do mesmo jeito que a luta pela terra não abra mão de um palmo de solo, a luta pela história e pela pré-história não abra mão de um só instante do que aconteceu aqui. Então, convido vocês a lerem aí e passo a palavra agora para o Ilan. Gente, a gente está aqui nesse projeto de escaravelização, o ano zero, o dia zero, amanhã zero, uma manhã irrepetível, como dizia o Lud, uma manhã irrepetível, e a gente está dizendo bom dia também através desse pano branco atrás de vocês. Daqui a pouco a Cacique Antônia vai começar a pintar com genipapo esse pano, e a gente vai convidar vocês a marcarem esse dia zero da descabralização com a confecção de uma bandeira enorme, nesse pano branco, do jeito que vocês quiserem. A ideia é descaravelizar a imaginação. Quando eu digo que esse é o ano zero, essa é a manhã zero, esse é o dia zero, e eu falo isso por duas razões. Primeiro, porque nós estamos começando esse projeto de descabralização, de contracolonialidade, que a gente espera que cresça, que seja muito maior, até muito maior do que essa feira, até muito maior do que essa cidade colonial, muito maior até do que esse distrito, muito maior do que esse país pindorama chamado de Brasil. Que a gente consiga passar essa mensagem, que de alguma maneira
O Brasil é, como a gente diz, o nome de uma limpeza étnica que dura mais de 520 anos. A outra razão pela qual eu acho que essa é a manhã zero do ano zero é que nos últimos 7, 8 meses, com todo esse conflito na Palestina, a gente entendeu muito claramente como é a dinâmica e como é o discurso do colonialismo de assentamento, como ele acontece e como ele apaga, destitui as populações que moravam na terra. A relação que interessa para a descabralização é, sobretudo, essa relação de fazer essa justiça ancestral, que vai continuar nos assombrando se a gente não fizer nada. Então, esse é um movimento de justiça com respeito a esses séculos de colonialismo de assentamento, que significam apagamento, 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 que significa desfazer toda uma história, desfazer toda uma maneira de pensar, desfazer toda uma maneira de lidar com essas criaturas mais que humanas, nesse termo tão lindo do Lud, com as outras criaturas não humanas e também com as criaturas humanas. Significa desfazer outros modos de convivência, outros modos de governança, outros modos de organização, outros modos de pensamento. Um apagamento colossal. E eu acho que a gente começar a falar sobre isso significa a gente começar a pensar que há um projeto político a ser feito de descaravelização, de descabralização, mas é um projeto que envolve nós, os vivos, envolve nós, os vivos humanos, envolve nós, os vivos humanos de hoje, nós também, todos os mais que humanos, todos os mais que humanos vivos hoje, mas também todos os ancestrais. A gente está à beira de pensar que o que a gente precisa é conjurar toda essa ancestralidade, conjurar esse povo espectral, esse povo de fantasmas, que de alguma maneira é o que move a gente nesse projeto para pedir justiça contra esses séculos de colonização. É por isso que a gente fala ano zero, dia zero da descaravelização, e eu convido todo mundo que estiver aqui para pensar nessas ideias, para comprar esses zines, para distribuir essas noções, para que a gente possa construir um movimento maior, que seja um movimento de muitos movimentos contra-coloniais, porque está mais do que na hora. Eu queria chamar agora para falar com vocês a cacica Antônia. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu sou cacica Antônia, da terra indígena Laclanô Choclen, de Santa Catarina, no município de José Boiteus. Eu vou contar um pouco sobre essa história também, que nós ficamos socializados no Alto Vale do Itajaí, né? E hoje estou contando um pouco da nossa história, né? E hoje existe ali também que o Alto Vale do Itajaí é um nome indígena. E hoje o Estado de Santa Catarina também quer apagar a nossa história, dizendo que nós Choclen nós Laclanô Choclen somos europeus, mudando o nome do Vale do Itajaí como Vale Europeu. Hoje nós estamos aí em Brasília, estou aqui desde o dia 24, pedindo socorro, né? Porque querem apagar a nossa história. A história do povo Laclanô Choclen, dizer que não existimos mais.
E não existe essa etnia Xoclen. Então, a gente vai contar um pouco sobre isso e também sobre a nossa luta que está aí no STF desde 2021. A gente está aqui em Brasília falando, pedindo socorro também pela demarcação do nosso território Laclanon Xoclen, onde a história nossa, aonde o povo europeu mesmo tirou nós de lá. E hoje está querendo acabar com a nossa história, querendo apagar tudo. Então eu vou estar contando um pouco. Está aqui também o cacique Samuel. Vem cá, Samuel. Aqui. Tá o cacique Samuel, a sua esposa, Nandiá, aqui junto comigo. Nós estamos aqui desde o dia 24. Não soubemos quando vamos voltar para casa, batalhando pelo nosso povo também. Então, aqui está o cacique Samuel, ele é de uma retomada, também em Santa Catarina. A Nandiá, a esposa dele, é uma guerreira, ela que entrou fazer essa retomada ali. Hoje a gente está aqui batalhando também por eles, e eles também batalhando junto com a gente. Então, eu quero aqui estar passando aqui para a Nandiá. Ela vai contar um pouco sobre esse Vale Europeu, essa lei que está saindo em Santa Catarina, foi votado na LESC em Santa Catarina. Ela vai contar um pouco e temos aí um baixo-assinado também que está aí repercutindo nas redes sociais, nós pedindo ajuda para que venham assinar para nós, para que o estado de Santa Catarina não apague a nossa história. Keikao, Anima Mequemo. Bom dia, parentes. Tudo bem com vocês? Eu sou a Nandiá, do povo Laclanon Xoclen, de Santa Catarina, sobreviventes do massacre do governo brasileiro. E hoje estamos em Brasília na linha de frente contra a lei do marco temporal, né? Que mata as crianças, mata as mulheres, mata nossos líderes, nossos caciques guerreiros. É o derramamento de sangue, né? Então, nós povos originários, a gente não defende bandeira política. Nós defendemos a terra, a mãe terra, onde a gente pode produzir alimentos sem veneno, onde as nossas crianças podem ter comida saudável, onde a mãe terra produz água potável para a gente beber. Essa é a nossa defesa, a defesa do nosso território por aqueles que são jogados pelo governo, tanto o governo de esquerda, tanto o governo de direita. Nós somos a linha de frente na luta pela vida, para a conservação da vida do ser humano. Nós somos os guardiões da natureza, onde a gente guarda a água, guarda a terra pro indígena, pro europeu, pro japonês, pro italiano, pro alemão, para todos os seres humanos. Então hoje nós estamos em Brasília, não por acaso, mas a gente está aqui desde o dia 24 para estar mostrando para o governo federal Lula que nós estamos descontentes com a ação dele aqui em Brasília, no território brasileiro,
o que ele está fazendo com nós, povos originários, os 305 povos do Brasil, né? Hoje a demarcação que a gente vem se humilhando para os governos, né? Sendo imigrante na nossa própria terra. É muito triste isso, porque já anos atrás a minha avó Nelô já dizia para nós assim: vocês precisam ocupar esse espaço do homem branco na política, nas universidades, porque nós éramos mortos com facão, com espingarda, mas vocês, na era de vocês vão ser mortos com caneta. Então hoje no estado de Santa Catarina, o governo atual, Jorginho Melo, fez uma lei do marco temporal, né? Para não demarcar o território Laclanon-Choclen, que são só 23 mil hectares de terra, né? Hoje, atualmente, a gente tem 14 mil hectares de terra, onde o governo federal construiu, na época da ditadura, uma barragem norte, a maior do Brasil de contenção de cheias. Então, dentro desses 14 mil hectares, hoje a gente pleiteia 23 mil hectares de terra que o próprio governo estadual vendeu para os agricultores pobres da época, né? A gente foi enganado, a gente foi roubado, mas também esses agricultores também foram enganados pelo governo, né? O governo chega e vende uma terra que não é dele. E hoje a gente pleiteia, através da Justiça, do Ministério da Justiça, os 23 mil hectares de terra que hoje foi essa lei do marco temporal, de repercussão geral para o Brasil todo, para todos os 305 povos brasileiros originários. E atualmente eles nos matam com essas leis, hoje nos nossos territórios. Nós somos imigrantes e também nós temos a parte sustentável das nossas crianças está de estado miserável. O governo atual, não vou dizer que o governo só Bolsonaro fez isso com nós, o governo Lula está fazendo isso com nós também. O governo Lula, ele está dando aí, fez o plano safra, milhões para a agricultura, a monocultura. E nós, povos originários que trabalhamos com agricultura familiar, zero aí. MPI que construiu aí, como espelho, como no tempo das caravelas, no tempo de Álvares Cabral, tem trocado espelho com ouro, é a mesma coisa. Tem dado o MPI como espelho para nós, para poder passar as leis aí do marco temporal, passar as leis dos estados que oprimem nós. Então hoje na LESC nós temos uma lei de número 495 que muda o nome do Vale do Itajaí, de origem Guarani, para Vale Europeu, né? Foi aprovado no dia 7 de maio desse ano, essa lei que muda o Vale do Itajaí para Vale Europeu. Mais uma continuação da guerra contra nós povos originários no Brasil, né? Então é isso que a gente vem enfrentando, e a gente do estado de Santa Catarina, nós somos linha de frente contra essas leis assassinas desses governos, né? Esse governo que mata os povos originários, está matando os povos quilombolas, matando as periferias, as pessoas pobres desse país, né? Essas leis não são construídas para matar deputados, não estão sendo construídas para matar empresários de grande porte, o empresário que faz exportação da comida, que não fica no Brasil, porque esse negócio ali não sustenta o povo brasileiro. A monocultura não sustenta o povo brasileiro. É a agricultura familiar que sustenta o povo brasileiro. É nós pequenos que estamos ali no território que sustentamos esse Brasil. A gente tem cultura,
A gente tem nossas comidas, a gente tem nossas bebidas, mas no estado de Santa Catarina, o turismo alemão é que prevalece através desses deputados, que tira a nossa cultura, as nossas bebidas, o nosso etnovivência, que hoje o branco conhece como ecoturismo. Então nós, povos originários, estamos em guerra ainda. Continuamos em guerra no Brasil. Eu quero que o governo Lula escute isso. Nós somos resistência desse país. Vamos continuar sendo resistência por todos nós. Nós povos originários, nós quilombolas, nós pobres. É isso que a gente tá nessa luta. E fizemos um abaixo-assinado nas nossas redes, na Jachoclen, para que as pessoas assinem o nosso abaixo-assinado contra o Vale Europeu, onde só dá existência ao povo europeu, né? Nós, originários, mortos nesse território. E eu sempre digo, quem denomina é que domina. Então, quem está dominando o Vale Europeu é que quer dominar o nosso território. E a gente tem muito respeito, né, aos outros povos. Tanto é que o nosso respeito trouxe todos vocês para o nosso território. Deixou as origens ficarem no nosso território. Só queremos o nosso pedaço de terra. Só queremos isso. E viver em harmonia com as pessoas de todas as raças e cores e gêneros. Queremos isso, queremos paz e queremos direitos que não nós escrevemos na Constituição, mas que o governo mesmo escreveu na Constituição, dizendo que nós temos direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao alimento, direito a ter a nossa terra, pelo menos demarcado um pedacinho. Então é isso, o artigo 231, 232 da Constituição garante aos povos originários. E garante a todos nós brasileiros, né, que não fizemos o jus de cobrar isso do governo. Né, as nossas periferias, aí, as cidades, estão com esgoto aberto, as pessoas não têm casas para morar. E quando ocupam o espaço que o governo deixa ali para a especulação imobiliária, ainda são jogados para fora. A gente está vendo isso nas cidades. Então a gente pede apoio a nós povos originários, que nós estamos juntos nessa luta contra essa retirada do governo de direitos a todos nós, né? E principalmente nós, os povos originários, que eles entendem que nós somos uma ameaça a qualquer governo. Nós somos uma ameaça a qualquer governo, porque nós sempre estivemos aqui. E eles sentem a culpa e o dever e a obrigação de olhar nós. Eles estão vendo a matança que estão fazendo com nós povos originários. As crianças, não é só lá no Yanomami que acontece isso. As crianças dos povos originários estão desnutridos sem alimentação pela falta de água que o mercúrio da retirada do ouro tá colocando nas nossas águas. A falta de alimento por não ter terra, por barragens construídas em cima de territórios, por enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então nós estamos aqui também para enfrentar essa crise climática. Nós somos os guardiões da natureza e nós temos projetos para o Brasil. Nós temos projeto vivo para o Brasil para conter a crise climática. E o governo, ele precisa escutar os nossos projetos, precisa colocar nós dentro desses planos aí que requer muito dinheiro. Por que não investir em florestas? Por que não investir em florestas? Investir em monocultura? Para quem? Para os europeus e para o brasileiro? Nós temos que ficar plantando
coisinhas para vender em feiras, para poder trazer o sustento para o nosso território. E a monocultura cada vez mais crescendo, cada vez mais financiamento. E as florestas não têm financiamento. E o governo no mercado de crédito de carbono, vendendo as nossas florestas, vendendo em cima dos indígenas, vendendo ar para os europeus. Ele vende o nosso oxigênio para os europeus. Ele acha que nós somos bobos. Aí hoje nós estamos em Brasília e vamos clamar para o governo por esses dias. Sem demarcação não há exportação. Esse é o nosso lema do mês de julho e mês de agosto. Sem demarcação não há exportação. É isso aí. Então, é isso daí que a gente está hoje fazendo em Brasília. Eu, como Cacinho, sempre digo assim: o futuro nosso é nossa terra, o futuro dos nossos filhos é nossa terra. E daí, igual a Nandiá está falando aí, sobre o clima, o que aconteceu em Rio Grande do Sul. Aí, como somos os guardiões, nenhum indígena morreu ali. Nenhum indígena morreu. Mas os que não eram indígenas morreram. Então, isso é porque nós estamos, a natureza ela está ao nosso lado. Ela está nós dando apoio. Por nós estar cuidando da natureza. Isso é o que nós falamos. E, igual a Nandiá falou, hoje nós temos uma barragem, que foi construída em 1970, em cima do nosso território. Todos os anos a gente passa por momentos difíceis, por enchente. A gente fica alagado, 4 meses alagado, as nossas crianças sem ir para a escola. Nós não temos para onde ir e cada ano perdendo o nosso território, onde está homologado esses 14 mil hectares, a cada ano perdendo. Hoje eu digo assim, ó, nós temos indígenas também morando nas ruas, debaixo de ponte, em cima de ponte. Temos indígenas assim. E hoje eu falo assim, ó, hoje esse governo brasileiro, ele está matando nós. Ele está matando nós sofrendo. Ele está matando nós mentalmente. O nosso povo lá, Clanô Choclen, está morrendo. Mentalmente. Que isso é muito grave. Muito grave mesmo. Matando nossa liderança, nós cacique mentalmente. Isso é muito grave. Eu choro muito quando vejo a minha comunidade sofrendo por isso. Quando vejo as crianças nascer já assim. Quando vejo as crianças, os jovens sofrendo mentalmente. As mães sofrendo mentalmente. As lideranças sofrendo mentalmente. Eu choro muito. Porque isso é muito triste. Perdi o meu pai num confronto com a polícia. Foi 7 meses. Eu choro muito quando vejo isso. Então hoje o governo brasileiro está matando nós mentalmente. Porque trabalho ali com a comunidade, tô todos os dias assistindo, vendo o que está acontecendo, matando nós com agrotóxico.
ali também. Criança nascendo já com câncer. A mãe já saiu do hospital sabendo quantos dias o filho vai viver. Isso é triste para nós. Mas por que fazem isso? Hoje os hospitais da nossa região, os médicos, enfermeiros matando nós indígenas. Há 3 meses atrás perdemos uma indígena, uma técnica de enfermagem nossa, indígena. Ela se formou em dezembro e esse ano ela ia começar a trabalhar com nós. Mataram ela. O médico matou ela. Isso é muito triste. Deixou 3 crianças. 3 crianças ela deixou. Isso é triste. E não temos justiça. Perdemos um cacique nosso que estava em Brasília, assim igual eu estou hoje aqui, cacique, brigando pelo nosso território, contando o que nós estamos passando lá. Quando chegou no nosso território, no mesmo dia mataram ele e não teve justiça por ele. O estado de Santa Catarina não quis fazer justiça, nem ligou. Então hoje nós ali, mas tudo por quê? Por causa da nossa terra, porque nós batalhamos. Só no estado de Santa Catarina existe o povo lá clamando Choclê. Só no estado de Santa Catarina. Hoje estamos em 4.000 habitantes ali, mas já tentaram matar nós. Já tentaram acabar com nós, que sobrou só as criancinhas. Já fizeram isso, mas não conseguiram, e nós somos um povo batalhador. Sempre sofremos ali. E hoje está aí essa lei do marco temporal, que diz que só os indígenas que estavam em cima da terra em 1988 têm o direito. Quando chegaram ao Brasil, o Brasil foi descoberto, os indígenas já estavam aqui. Eu não entrei depois deles, eu já estava aqui. E como vai dizer isso? Isso aí repercutindo novamente. Essa semana agora, na quarta-feira, quando nós estávamos entregando os nossos documentos, passando pelas ali na Câmara dos Deputados, quando chegamos na sala da nossa deputada Célia Chacriabá, ela contou para nós: vocês estão sabendo que voltou de novo o marco temporal? Estão votando no Senado. Eu disse para ela: eu não sei de nada. De repente, votaram, jogaram lá e começaram a votar. Para que os indígenas não venham saber, para que eles venham matar nós. E tá aí, e deram 48 horas para nós. Nós conversamos, só 48 horas para nós indígenas. Como isso? Segunda-feira começa de novo aí a votação. Nós estamos aqui batalhando por isso também. Daí, eu até falei assim, como que é isso? O ano passado nós estávamos aqui em setembro, foi votado no STF e foi derrubado essa lei do marco temporal. E como que voltou novamente? Como que voltou novamente? Eu disse assim: não, estão fazendo de nós brasileiros, querendo dizer que nós não conhecemos de lei, não sabemos o que está acontecendo. É isso que eles querem fazer com nós brasileiros. Eu sempre digo em Santa Catarina, lá eu digo assim: eu não quero
confronto com aqueles que estão em cima da terra ali. Eu quero o confronto com quem deve. Porque eu sei que eles não devem nada. Eles também foram enganados igual nós. Então, e hoje a gente está aí batalhando por isso. E quando nós até demos quando saiu a votação no STF o ano passado, a gente estava aí, quando foi falado em dar e pagar uma indenização para os agricultores que moram em cima daquela terra, a gente concordou. Por quê? Porque eles também foram enganados. A gente não está aí querendo confrontar os agricultores, a gente quer o nosso direito e o direito de cada um, porque nós brasileiros temos o nosso direito. Dentro da Constituição Federal nós temos. E esse governo está querendo passar por cima da Constituição Federal, matar nós. E a nossa história é uma história muito triste, de massacre mesmo. E nós vamos estar aqui pintando esse pano, mostrando um pouco da nossa história, um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa sobrevivência também ali. Nós vamos estar ali. Eu saindo daqui, nós já estaremos indo ali. Então é isso daí, meu muito obrigado a todos que pararam para nós ouvir. Acho que tá na hora da gente puxar a musiquinha. A musiquinha que... Peraí, mas antes vem um anúncio do Lúdio. O projeto de descaravelização também tem outras pessoas que, mesmo que não façam parte desse projeto, são escritores indígenas que estão aqui em Brasília e que já publicaram livros bilíngues, como é o caso do parente escritor aqui, Camus Dahan, que inclusive eu já tenho um outro livro dele, que foi entregue no ATL do ano passado, né? A gente estava com a Silvia lá, né? A Silvia já deixou abraços aí várias vezes, ele pergunta, né? Então eu vou passar a palavra pro parente, para que ele apresente seu novo livro aqui, né? Quem quiser mais saber sobre. E tem um pano branco, que o parente Tássio aqui vai apresentar um genipapo, junto com a cacica, para fazer uma pintura, né? Aí é uma pintura coletiva também. Quem quiser participar de trabalhar com genipapo, com urucum, pode ficar à vontade, sim. Caimém, Pucudana, descaravelização, decolonização. Bom dia, meu nome é Camundã, sou escritor, sou de Roraima, sou do povo Aptiana e já tenho 5 livros lançados aqui no DF. Nós trabalhamos de uma forma também decolonizando, né? Mas trabalhamos com crianças, porque a gente percebe que essa educação, essa consciência, inclusive a consciência ambiental, contra esse racismo ambiental que nós vemos aí, vocês veem nas histórias que vocês aprenderam, né? Bem prático, o lobo mau, a floresta ali é um dragão, a floresta é escura, né? Então, toda uma maneira, o racismo que a gente vê com os escritores falando, contando histórias. E a gente vem trabalhando de uma forma, de uma consciência ambiental. Esse é o último trabalho que nós fizemos aqui. Ele foi prêmio pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil no Rio de Janeiro. E agora a gente publicou ele depois de muita luta. Não é fácil, pessoal, fazer publicação de livro. Não é fácil. Mas a gente está no 5º livro. Fiz uma live um dia desse com o professor Luiz, também que é um grande guerreiro aqui. E essas pessoas que estão aqui são guerreiros também. Acompanham ele, a luta também
pela questão dos indígenas em situação urbana, que hoje já chega a quase 50% da população, né? E nós estamos na cidade, queremos respeito e queremos também que as pessoas entendam a nossa cosmovisão, entendam esse processo e, inclusive, eu acho que isso é pertinente porque traz para nós, não só que nós somos os heróis, nós somos as pessoas que vão salvar esse planeta. Não, nós não somos, nós somos ali, como a parente falou, nós somos aqueles que estão sendo mortos por esse sistema. E nós queremos, como vocês, que vocês abracem também essa causa, né? É necessário que vocês entendam esse processo desde pequeno, né? Que não é muita terra para pouco índio, que não é índio, né? E que as suas avós, as suas tataravós, elas não foram laçadas, elas foram violentadas, né? As nossas terras não foram descobertas, elas foram invadidas. E é nesse contexto que nós trazemos as publicações bilíngue em Wapixana e português. Esse daqui é o... nós temos sempre na feira, na feirinha ali, Wapixana. Isso aqui é o último, mas sempre vai ter na feira, né? E sempre nessa questão ambiental indígena. E esse daqui conta de uma maneira assim, cuidadosa, que vai falar para as crianças a questão do nosso genocídio. Eu vi a parente aqui falando sobre esse genocídio que está acontecendo lá em Santa Catarina, né? A angústia de não ter força para lutar, né? Esse congresso que está aí é o pior congresso que nós vimos aí nos últimos anos. Esse Senado que está aí também, né? Então a gente tem que lutar contra eles para ter também os nossos representantes. Eles têm os representantes da Bíblia, tem o representante da bala, do veneno, então tem todos os representantes. Mas dos ambientais, dos indígenas, nós temos 2 deputadas, 3 com a nossa ministra, né? Deputados federais, e temos que fazer muito mais deputados, senadores. Então quem quiser depois procurar aí, esse aqui é o último, a minha colega está ali, ela reservou ele, mas ela cedeu também para quem quiser também, mas podem procurar depois aqui. Então vamos continuar aqui com o nosso amigo e gratidão, né, pela fala aí. E bom trabalho para vocês.